Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Opinião Espírita, e tem por título Prece e Obsessão. A providência divina, pelas providências humanas, sustenta o amparo indiscriminado a todas as criaturas, mas estatui a reciprocidade em todos os processos de ação pelos quais a bondade da vida se manifesta. Comparemos a prece e a obsessão ao anseio de saber e ao tormento da ignorância. O professor esclarece o discípulo, mas não dispensa a aplicação direta ao ensino. E se o aluno é surdo-mudo, mesmo assim, para instruir-se, é obrigado a concentrar muitas das possibilidades da visão e da audição nas sutilezas do tato, se quer assimilar o que aprende. Recorramos ainda à lição viva que surge entre a doença e o remédio. Administrar-se-á o medicamento ao enfermo, mas não se pode eximi-lo do concurso necessário. E se o paciente não consegue ou não deve acolher os recursos precisos através da boca, é constrangido a recebê-lo por intermédio dos poros, das veias ou de outros canais do corpo. Todo socorro essencial ao veículo físico reclama a participação do veículo físico. Ninguém extingue a própria fome pelo esôfago alheio. Assim também nas necessidades do espírito. Na desobsessão, a prece indica atividade libertadora. No entanto, não exonera o interessado da obrigação de renovar-se pelo serviço e pelo estudo, a fim de que se lhe areje a casa íntima, de vez que todos aqueles que se acompliciaram conosco na prática do mal em existências passadas, somente se transformam para o bem quando nos identificam o esforço, por vezes difícil e doloroso, da nossa reeducação na prática do bem. Resumindo, imaginemos o irmão obsidiado, ainda lúcido, como sendo prisioneiro da própria mente, convertido então em cela escura, e comparemos o socorro espiritual à lâmpada generosa. Obsessão é o bolo pestífero transformado em caprichoso ferrolho na sombra. Oração é a luz que se acende. A claridade traça a orientação do que se tem a fazer, mas o detento é chamado a tomar a iniciativa do trabalho para libertar a si mesmo, removendo corajosamente o tenebroso foco de atração. Não são poucas as mensagens que a gente vai encontrar na codificação, né, que a gente vai encontrar no livro da Gênesis, a gente vai encontrar no livro dos Médiuns, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, vai encontrar no livro dos Espíritos, né? Só não me lembro do livro do Céu e Inferno. Mensagens no seguinte sentido: o mais difícil e o principal é a doutrinação do médium que está obsidiado. Porque o que acontece? A gente já, estudando a obsessão, a gente sabe que os espíritos aproveitam o ponto fraco que existe na gente. Eles não podem nos agredir fisicamente. Então, vamos pegar lá o livro dos médiuns, que vem falar, né? Quais são os motivos de obsessão? Por que ocorre a obsessão? O que pode ocasionar a obsessão? Número 1, vingança. Número 2, desejo de fazer mal. Número 3, covardia. Número 4, pseudos sábios do plano espiritual. Né? A gente vai estudar cada um deles com calma em uma outra oportunidade. Aonde eles vão atuar? Principalmente quem está com desejo de vingança, quem está com desejo de fazer mal, ou da covardia. A covardia também se aproveita das fraquezas alheias. Eles vão atuar onde a gente tem um ponto fraco nosso, onde tem o nosso calcanhar de Aquiles. Seja no determinado vício, seja na facilidade de se encolerizar, seja na facilidade em ceder a algumas tentações, eles vão atacar ali. Então, o que acontece? A pessoa procura a assistência numa casa espírita, e, é claro, a casa espírita está aí para isso mesmo, né? Nós vamos receber, mas as pessoas usam até um termo aqui no Brasil que eu acho até interessante, né? Ele quer acabar com o encosto. É como se o espírito estivesse ali ao lado dele o tempo todo, acompanhando, como se fosse uma perseguição implacável. E o que acontece? Algumas vezes a gente vai perceber que o trabalho da desobsessão, no sentido de você conversar com o espírito que está provocando essa perseguição, pode obter êxito, como obtém êxito em muitas das vezes, porque o objetivo da conversa vai ser mostrar para o espírito o quanto ele está perdendo tempo, o quanto tem tantos amigos ali esperando, e principalmente amigos e familiares. Muitas das vezes a mãe do obsessor está do lado dele. Ah, meu Deus, eu quero tirar meu filho disso, ele está ali tão
fissurado naquilo que não consegue ver. Mas aí o que acontece muitas das vezes é só mostrar para ele também que através da lei de causa e efeito, aquele que está encarnado, que aprontou no passado, ele vai resgatar e não precisa ser ele o instrumento de vingança de olho por olho e dente por dente. Então muitas das vezes até você virar para o espírito e falar assim, você não precisa fazer isso não, naturalmente já vai acontecer isso com ele por conta do que ele fez contigo, calma, vamos observar que aqui é bem-aventurados que têm sede de justiça. Aí você consegue afastar o espírito. Quando você afastou o espírito, ele através do comportamento dele, ele naturalmente vai atrair outros. E aí o que acontece? A pessoa precisa aprender a identificar nele mesmo qual está sendo o motivo dele estar tendo tanta perseguição espiritual. Aí vem o Emmanuel falar para a gente, olha como é que são os processos educativos aqui na Terra. Tem um professor, mas se o aluno não fizer o esforço dele, não vai adiantar nada. Olha o que o Emmanuel fala também com relação à medicina também. Tem um médico que vai administrar o remédio, mas se eu não tomar o remédio não vai adiantar nada. Tem que ter o concurso de quem está sendo obsidiado. Então, quando vem falar da prece, a gente lembra da pergunta 479 do Livro dos Espíritos. A prece é um poderoso auxílio, sim, mas pode acreditar, Deus ajuda aqueles que obram, que agem, e não aqueles que se limitam a murmurar algumas palavras. E principalmente do jeito que a gente faz, porque a gente, inclusive, aprendeu a fazer prece e oração decorada, maquinalmente, como se fosse uma fórmula. Então a gente coloca as mãos, Pai nosso que estás no céu, e esquece que a oração está sendo um intercâmbio com o teu anjo da guarda, com aquele que foi designado para te guiar aqui na Terra, e que você pode conversar com ele, deve conversar com ele, como se conversa com um amigo normalmente, mas não precisa ser com a voz, né? Pode ser aqui mentalmente, até porque ele vai ouvir o nosso pensamento. Mas a gente não, na hora de fazer a prece, reza 10 Ave Maria, reza 10 Pai Nosso, os costumes que a gente traz dos atavismos aí do passado, tudo bem, que não resolvem na maioria das vezes. Mas a gente trabalhar o tema da desobsessão é um trabalho que ele é muito detalhista, é muito meticuloso, porque assim, muitas das vezes a gente não sabe por que a gente está sendo obsediado, porque aquele defeito ele tem uma raiz tão grande na gente, né, que a gente não consegue de uma hora para outra largar aquele defeito que está sendo o motivo do espírito estar atacando a gente. Então o que acontece? O que os espíritos recomendam? Faz o seguinte, começa a trabalhar em alguma coisa voltada para o bem, vem conhecer os trabalhos assistenciais da casa espírita, vem começar a colocar sua energia em movimento, porque fazendo isso, pelo menos, você está fazendo novas amizades no plano espiritual, você está se desvinculando desse manto pernicioso que os espíritos jogam em cima da gente não vê com esses olhos, mas no caso de obsessão, na maioria das vezes tem um manto de fluido que eles estão jogando na gente, que estão nos envolvendo. No campo, quando vai falar de subjugação, então esse manto chega a paralisar até as nossas faculdades aqui físicas, né? Mas a gente começa a mudar aos poucos, mas daqui a pouco, lá na frente, a gente vai descobrir, o que está atraindo os espíritos para o seu lado é o costume que você tem de fazer fofoca. A gente não gosta de falar assim, né? Vamos falar de maneira bem direta, né? A língua atrai os espíritos. Está sendo a tendência viciosa que você tem, a vontade que você tem de comer muita gordura, a vontade que você tem de comer muito doce. Os espíritos estão olhando para você e falam, a única maneira de atacar esse encarnado que está sendo essa. Ele já não tem, por ser espírita, aquela coisa, aquele ímpeto para o álcool, para a droga ilícita, para tabaco, não tem mais, então vai ser aonde? Vai te estimular a comer doce, vai te estimular a comer muita gordura, vai te estimular a comer alguma coisa que vai desequilibrar o teu corpo, e todos os pontos fracos nossos estarão sendo alvo de quem quiser nos atacar no plano espiritual. E quando a gente estuda a obsessão também, é bom a gente ter em conta que também são muitos os enunciados de que Deus permite mesmo que aconteça, porque na verdade eles são nossos instrutores. Eles mostram para a gente, apontam ali no final das contas, né, o acabamento ali da obra, né? O teu defeito, agora o único defeito que eles estão conseguindo atingir é esse. Você precisa atuar nisso. Quando você atua nisso, você encerra a sua jornada aqui no mundo de expiações e provas e ganha aprovação para ir para o mundo de regeneração. Mas enquanto tem defeitos, tem espíritos para nos apontarem e explorarem esse lado para a gente.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.